Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Aprenda agora o resumo das estratégias gravadas ao vivo com a comprovação das ordens das operações reais da Vale 5. E aprenda e saiba as probabilidades e tendências de ativos para longo prazo, dia 25 de 9 de 2013. Acesse www.traderprofissional.com.br em nossa webpage. Você vem aqui em curso grátis ao vivo e se cadastra aqui, certo? Ou você vem no Facebook, Twitter e YouTube e pelas redes sociais antes de comprar o nosso curso, caso você realmente queira comprá-lo, você faz o teste pelas redes sociais também, recebendo os vídeos lá. Pessoal, agora são 9 horas e 51 minutos, 10 minutos para abrir o pregão praticamente, 9 minutos para abrir o pregão. E o que nós temos agora é análise de zonas de alto risco para não operar, usando a metodologia Congestion Profit, que prevê prejuízos com 80% de chance de acerto. Nós temos uma tendência de baixo, porque o preço está abaixo, aliás, da linha cinza aqui, que indica tendência do mercado. É um indicador de tendência e também ponto de entrada para a operação. E a linha azul é o ponto de entrada operacional também, apenas, não serve para determinar a tendência do mercado. Nós temos uma zona do Congestion Profit entre 32 e 34 e 32 e 21, certo? Por quê? De acordo com esses padrões de candles, é muito provável que se o preço abrir dentro dessa região e der algum sinal de venda aqui, provavelmente com alta probabilidade pode dar prejuízo, pode dar stop. Exatamente como ontem, onde nós evitamos e fizemos a previsão de 2 probabilidades de stop e evitamos 2 stops. 2 prejuízos foram evitados ontem, certo? E previstos pelo método Congestion Profit, porque ele acerta muito. Então, se o preço estiver dentro dessa zona, não tem como operar. Pessoal, então rompeu a zona do Congestion Profit, está abaixo da média cinza, tá? Tendência de baixa, então dá pra gente entrar vendido. Agora já não dá mais para entrar vendido, já explodiu acima da média 377. O horário aqui a gente vai olhar, são 10 horas e 6 minutos na realidade. E, bom, se o preço voltar para a média cinza, dá pra gente entrar na operação. Então, se acontecer um manejo de risco interessante dentro do projetado do nosso gerenciamento de risco, dá pra gente entrar na operação comprado no momento, tá? Vendido já não dá mais porque já desconfigurou a possibilidade e as condições de operação de venda. Agora a pressão do mercado é de compra e a zona do Congestion Profit foi descaracterizada, certo? Então vamos ficar de stand-by e iniciar as operações quando nosso método indicar, se estiver dentro do manejo de risco que nós devemos respeitar. Bom, pessoal, a pressão do mercado é de venda, tá? Eu estava preparado, estava de venda, né? Na realidade, o mercado está bem volátil. Esse sinal aqui não foi um sinal de venda, foi um sinal ambíguo. E eu estava até preparado para vender aqui, iniciar uma operação de venda. Não deu o sinal de venda e explodiu para cima. Agora a pressão do mercado é de alta. Tínhamos detectado essa zona do Congestion Profit que ainda está válida. Pode ser que ela desconfigure. Se o preço desconfigurou a zona do Congestion Profit agora, depois que aconteceu esse maruboso aqui, esse candle aqui, certo? Aconteceu esse maruboso e não temos mais a caracterização da zona do Congestion Profit, que é aquela zona de alto risco que prevê prejuízos com 80% de chance de acertar. No entanto, pessoal, temos uma zona do Congestion Profit, de acordo com esses padrões dos candles, uma zona do Congestion Profit entre 32,54 e 32,20 e 33, tá? Por quê? De acordo com esses padrões de candles, configura-se uma zona do Congestion Profit. Pode ser que suba mais, tá? Pode ser que o preço faça novas ondas e pode desconfigurar o Congestion Profit, mas no momento não dá para a gente operar comprado quando o preço voltar para a média cinza. A pressão é de compra, o mercado em tendência de alta acima dessa linha cinza, mas fica muito perigoso a gente operar comprado aqui,
Então não vamos iniciar operações. Bom, pessoal, nós temos outra zona do Congestion Profit identificada. A gente tinha essa zona aqui, certo? Do Congestion Profit, e agora mudou. Isso era uma zona anterior. Agora nós desconfigurou. Temos essa nova zona do Congestion Profit, de acordo com os padrões de candles. O problema é 32,59, a extremidade superior, a extremidade inferior, 32,44. Se o preço ele voltar e romper essa zona do Congestion Profit inferior, dessa extremidade inferior, e bater aqui na linha cinza, que é o ponto de entrada operacional, dá para a gente iniciar a operação. O problema é se essa linha cinza, que ela vai subindo, porque a tendência é de alta, e ela tende a buscar o preço, esse indicador. Então, se ela entrar aqui dentro, já era, não vai dar para a gente entrar, porque ela estará dentro da zona do Congestion Profit. Então, a gente está com essa condição complicada, que nos evita operar. Mas vamos ver como é que o mercado vai se comportar. E a gente pode decidir operar ou não se acontecer o sinal. Bom, pessoal, rompeu a zona do Congestion Profit aqui em 32,44. Certo? Mas já o preço está abaixo aqui da média cinza aqui, da linha cinza. E o problema é o seguinte. O manejo de risco sobre esse candle, tá? Esse candle até está viável para iniciar a operação de compra, mas é um risco muito grande até, não é muito bom. Aqui o sinal é ambíguo, tá dando um sinal ambíguo aqui, não dá para entrar nisso aqui, porque esse doji aqui, ele está abaixo da média cinza, certo? Então é um pouco ambígua a situação aqui, embora esse Marubozu, esse candle aqui, ele esteja indicando que está respeitando o suporte da linha cinza, que é o ponto de entrada operacional e também indicador de tendência, mas está um pouco ambíguo e por isso eu não vou entrar na operação, certo? E o problema é se eu entrar por esse candle, que o sinal de compra vai ser efetivado se a gente tiver 32,48 rompido. O grande problema desse candle aqui é que o risco não vai dar um manejo de risco favorável para a gente operar. Então, se a gente ganhar, atingir nosso alvo, a gente vai até ganhar. Mas o problema é que a gente está se arriscando para ganhar pouco, porque a gente vai ter que entrar com pouco capital, nem a alavancagem inteligente, que é a alavancagem sem aumentar o risco, a gente vai poder fazer nesse sinal de compra. Então não compensa trabalhar com isso aqui. Eu vou perder 0,3%, no mínimo eu tenho que estar ganhando 0,90% de lucro líquido, se atingir nosso alvo. E nesse candle, o nosso manejo de risco não indica isso. Então veja como é importante a gente também estar analisando esses detalhes do gerenciamento de risco. E o software Speed Risk Manager já nos indica isso. E a gente simplesmente não entra na operação. Bom, pessoal, acabou de dar o sinal de compra, eu não entrei, e acabou de acionar uma zona do Congestion Profit de acordo com esses padrões de candles, tá? A gente tem a zona do Congestion Profit aplicável nessa situação, então é provável que o preço lateralize, é provável que o preço, no próximo sinal de compra que acontecer aqui, dê stop. Então não dá para a gente entrar mais nessa operação, exatamente por causa dessa vulnerabilidade que o mercado se encontra. No que diz respeito à probabilidade de subir, é muito pequena. Tem como subir, mas a probabilidade é do preço lateralizar. Então, sinais de compra, tanto em qualquer uma das linhas dos nossos indicadores, a gente não vai poder entrar exatamente por causa dessa indicação do Congestion Profit. Vamos então aguardar o preço sair da zona de 32,57 e 32,38 e vamos então reanalisar o mercado e ver se existe uma condição técnica favorável para entrarmos na operação. E além disso, vamos analisar se vai dar prejuízo. Se der prejuízo, a gente vai estar mostrando para vocês, ó, fizemos a previsão do prejuízo, que é o que está indicando a aplicação do método Congestion Profit neste momento. Bom, pessoal, a zona do Congestion Profit então foi descaracterizada. Então, se o preço voltar... Que horas são agora? Deixa eu ver aqui o horário. São 11 horas já, praticamente. Então, se o preço voltar e der sinal
na linha cinza aqui, nós vamos entrar na operação e executar a operação se estiver dentro do manejo de risco. Aqui não estava dentro do manejo de risco. Acertamos que o preço iria voltar e atingir o stop. Pela nossa regra de break-even, nós sairíamos antes, mas não zeraríamos o risco da operação. A gente ia sair com um pequeno prejuízo ainda. E evitamos esse pequeno prejuízo através da previsão, através do Congestion Profits. Então, vamos aguardar o preço voltar aqui para a gente iniciar operações vendidas se estiver dentro do manejo de risco. Pessoal, nós entramos na operação aqui, certo? Fizemos a entrada operacional nessa estrela cadente, tá? A gente entrou aí 32,37, 2.700 a 2,7 kg. E o nosso break-even, que indica o ponto que indica o quê? Deixa eu ver aqui nas ordens. 32,40 mesmo. Se o preço atingiu 32,40, o nosso stop loss estava aqui. Ele começou, depois que a gente entrou aqui, a gente estava com um prejuízo aí projetado para 9 centavos de prejuízo e a gente já, pela técnica do break-even, nós já estamos aí com 2 centavos de prejuízo. Por quê? Porque é comprovado estatisticamente que, de acordo com certas técnicas de análise, se o preço atingir esse ponto, é muito provável que ele estope, certo? Então, se estopar, a gente vai perder pouco dinheiro. Se não estopar, é muito provável que vá para baixo, caia mais. Enquanto não atingir o break-even, existe ainda a probabilidade de continuar. Se atingir o break-even, é muito provável que o preço lateralize e a gente perca dinheiro. Então, o que a gente faz? A gente sai antes de atingir o stop. Por essa técnica de break-even que envolve... Aí, acabou de atingir o nosso break-even. Então, nós zeramos aí zeramos a operação. E a gente perdeu aí um pouquinho. A gente perdeu menos do que 0,3%. E existe ainda a probabilidade do preço voltar e dar o stop. Onde a gente perderia 0,3% e até um pouco mais, dependendo da liquidez. Certo? Então, o preço a gente vê... Eu saí aqui, acabei de falar que a minha ordem de start de compra estava aqui. E o preço tende a voltar tudo, a lateralizar com alta chance de dar stop aqui. Certo? Então a gente vê que o preço já subiu acima da média 377. Pode ser que dê stop. Daqui a pouco eu vou falar o resultado da nossa decisão, se o break-even realmente previu que ia dar stop e nos permitiu sair antes com prejuízo diminuído. Certo? O que é muito importante. Bom, pessoal, então falei antes que poderia dar stop. Deixa eu ver aqui o horário, gente. Então veja aí, são 11h32, já terminamos nossas operações, já acabou o nosso tempo. Então tá aí, pessoal, eu tinha falado, tá, que atingindo o break-even era muito provável que o preço ia consolidar e que poderia voltar e dar stop. Então se eu continuasse na operação, eu não ia conseguir zerar o risco da operação, porque o break-even não indicou para a gente zerar o risco da operação, e voltaria tudo e estoparia. Eu estoparia com 0,3% de prejuízo, dependendo da liquidez, poderia ir para 0,35%. E eu perdi nessa operação 0,20% de prejuízo. Então veja que o Congestion Profits, a técnica de break-even, permite a gente prever que a operação vai dar errado. Então a gente assume prejuízos menores do que o prejuízo projetado quando nós entramos na operação. Estava projetado a gente perder 0,3%, depois a gente diminuiu o prejuízo para 0,20%. Nós fizemos a previsão de que ia atingir o prejuízo que estava aqui em cima. E nós saímos antes. Então, mais uma vez, comprovando a eficácia de nosso método de minimização de prejuízo. Então, quando a gente está tendo prejuízo, nós temos prejuízos menores do que o projetado, porque nós conseguimos prever que vai dar errado e conseguimos evitar prejuízos depois de ter entrado na operação e conseguimos evitar entrar em operações que vão dar errado, como aconteceu ontem, 2 operações que comprovamos que deu errado e nós previmos que ia dar errado e não entramos, e essa operação também nós ao vivo comprovamos que não daria certo e não deu certo. Então, a gente acerta muito isso, certo? E é fundamental no mercado a gente estar diminuindo o prejuízo para quando a gente acertar, a gente ter pouco prejuízo para recuperar e ter lucros interessantes com isso, certo? Agora vamos comprovar as ordens das operações. Veja que é a plataforma real de compra e venda de ações. Temos aqui venda 2.700 ações a preço médio de R$ 32,37 e compra 2.732,42. Então a gente perdeu líquido, tá?
0,20%. Era pra gente ter perdido 0,3%. Na realidade, era pra gente ter perdido 0,35%, porque era pra gente ter saído, recomprado a 32,40. E devido à liquidez, a gente executou a 32,42. Então a liquidez afeta um pouco o manejo de risco. E não tem como a gente prever, tem como a gente determinar estatísticas para volumes financeiros para a gente operar essas operações. Então, por exemplo, eu posso operar com 160 mil, 190 mil de volume financeiro. E é perigoso devido à liquidez, porque o book de ofertas pode ficar vazio e você pode ter um prejuízo um pouquinho maior devido a esse volume financeiro. Agora, vai tentar operar day trade com R$500 mil ou R$1 milhão e dar ordem a mercado. Com certeza, quando você tomar stop, você vai destruir o seu manejo de risco. Se é para você estopar com 0,3, você vai estopar com 0,70, 0,60. Quando você for ter lucro, se era para você ter um lucro de 2%, você vai ter lucro de 1,10%, 1,20%. É incondicional operar. Mas com esse capital de 150 mil de volume financeiro a 190 mil, é tranquilo operar. E dá para realmente a gente conseguir excelente lucratividade utilizando esse objetivo. O interessante, pessoal, é que era para a gente ter perdido muito mais. Era para a gente ter perdido 0,35%, 0,36% e nós perdemos 0,20%. Diminuímos o prejuízo e previmos que ia dar prejuízo. Então, se a gente vai tomar prejuízo e a gente sabe que existe alta probabilidade de dar prejuízo, a gente sai antes com prejuízo menor. Então, a nossa lucratividade esse mês não está boa. A gente tem mais 2 dias. A gente está com 0,14% positivo só. Lembrando que os meses de agosto a gente tirou 3,65%. Tá? Foi um mês excelente. Em julho, 0,70% já foi um mês mais ou menos. Em junho, 1,85%. Enfim, tem meses que são excelentes. E o mês de setembro não está sendo o mês excelente que a gente gostaria que fosse. Mas vai ter meses que a gente vai pegar e vai ganhar fortunas. E vai ter meses que a gente vai talvez ficar negativo. Ou vai ganhar mixaria, como é o que está acontecendo no momento. Certo? Então, a renda é variável. Trader está suscetível a esse tipo de variação na rentabilidade. Não tem como você ganhar fixamente sempre 5, 10% ao mês. Vai variar a sua renda. A média dos lucros que a gente faz no longo prazo, no final do ano, é que dá 3% a 5% mensais a nossa probabilidade para um capital de 100 mil. Mas nós desenvolvemos uma técnica usando apenas 25 mil ou até menos e ter uma lucratividade aí de até 10% mensais em média. Tá? Só que usa algumas regras específicas e um processo de alavancagem mais avançado e manejo de risco mais avançado. E nós testamos na Petrobras e Gerdau já. E eu vou estar fazendo com a Vale isso aí, provavelmente no mês que vem. Pessoal, bom, temos aqui a Souza e Cruz 3, ok? E muita gente vai dizer a tendência é de baixa. Na realidade, não. Nós temos uma zona do Congestion Profit, de acordo com esses padrões de candlesticks, uma zona do Congestion Profit aplicável, certo? Não rompeu a zona do Congestion Profit ainda, tá? Aqui parece que rompeu, mas não, porque a análise para gráfico diário é baseada também no gráfico diário, semanal. E o que nós temos? Nós temos a zona inferior de 24,62 e 30,30. Isso significa que a Cruz 13 ela pode dar sinais falsos dentro dessa região. E aconteceu até alguns movimentos de queda aqui, mas aqui já deu um sinal falso, certo? Então, movimentos de quedas também pequenos, né? Então, em relação a Price Trend Line, que é o nosso indicador de tendência, e também ponto de entrada operacional. A variação que vai dar até esse ponto, 6,50. Aqui 12,63. Muito pouco o lucro que a gente pode ter dentro dessa região, além da probabilidade de dar sinais falsos. Então, a Cruz 3 está numa condição de consolidação, de lateralização. Não dá para operar ela no momento. Bom, pessoal, temos então o nosso resultado no Forex hoje. Hoje não houve operação porque houve essas consolidações identificadas pelo Congestion Profit e depois o preço explodiu para cima, mas estava muito perigoso
Deu, ó, um sinal falso, outro sinal falso, certo? Então, vários sinais falsos, muito perigoso operar. E até que explodiu. Aqui esse sinal não foi na Price Trend Line. A pressão aqui do mercado é de compra, tá? Então, próximo da Price Trend Line a gente entra comprado. E acima da Price Trend Line, o preço significa que a tendência é de alta. Não houve operação, infelizmente, não conseguimos surfar nessa tendência de alta, porque estava muito perigoso e o principal, deu vários stops aqui. Crenças, atitudes e regras de George Soros e Warren Buffett. Essa aqui é muito importante. Quanto mais experiência você adquire, maior o seu retorno. Você parece gastar menos tempo para ganhar dinheiro, afinal, você se preparou para isso. Então, você acha que George Soros e Warren Buffett, em algumas semanas eles estudaram correndo e simplesmente começaram a ganhar dinheiro de uma hora para outra? Com certeza não. Da mesma maneira que um engenheiro faz a faculdade durante 5 anos, tem muita experiência com cálculo, matemática, muita teoria, e depois, além disso, faz o estágio durante 1 ano e ganha uma mixaria, e só depois de 1 ano de estágio, concurso, é que ele vai para o mercado de trabalho efetivo para ganhar o salário alto de engenheiro. Na bolsa é a mesma coisa. Eu tenho o privilégio de trabalhando 2 horas por dia. Eu ganho mais do que engenheiro. O meu salário, pelo menos o engenheiro inicial, eu ganho mais do que um engenheiro. E trabalho apenas 2 horas por dia. Você acha que para eu ganhar isso, eu simplesmente foi de uma hora para outra? Eu demorei praticamente 7 anos para atingir esse nível de performance, porque o Congestion Profits mesmo, a tecnologia Congestion Profits, eu já estava procurando já uma metodologia para identificar a consolidação e eu descobri o Congestion Profits esse ano. Né? O Software Speed Risk Manager também foi o ano passado que eu tinha desenvolvido ele. Esse ano, aliás, eu desenvolvi ele, mas o ano passado eu já estava em desenvolvimento. Então, olha quanto tempo demorou para eu desenvolver todas essas tecnologias e táticas. Então foi muito tempo, 7 anos de estudo e prática, trades reais, e eu atingi esse nível e posso melhorar muito mais. É tanto que eu já descobri outras coisas que eu também vou estar trabalhando, ensinando para os alunos também, depois de comprovar ainda mais tempo, depois de uma comprovação de um tempo em jogo, no mercado mesmo, algumas técnicas de alavancagem que eu desenvolvi para day trade. Então, experiência realmente é que vai te dar retorno. E no começo você tem que ser humilde e ir aprendendo com a experiência. Mas com certeza, com o tempo, persistindo, você vai conseguir viver do mercado financeiro sem dúvida.